Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês 7 maneiras de aumentar a produtividade, de economizar tempo ali no nosso dia a dia, utilizando o ChatGPT. Mas fica tranquilo que tudo que eu vou mostrar aqui hoje vai ser completamente gratuito. A gente vai utilizar a versão 3.5 do ChatGPT, que é gratuita, né? E totalmente limitada. Bom, vamos lá. Você vai entrar em chat.openai.com, né? Vai aparecer a telinha ali para você logar. Você pode fazer o seu cadastro, que você não tiver, se você não tiver, ou você pode logar utilizando a sua conta do Google, sua conta do Gmail, que acaba ficando muito mais fácil. Você logou, vai carregar essa telinha aqui, né? No caso, eu tenho as duas versões aqui do ChatGPT, a 4 e a 3.5. Eu vou usar a 3.5 para fazer aqui com vocês. Bom, vamos lá. O que eu vou mostrar aqui primeiro é resumo de textos. A nossa vida hoje em dia é totalmente corrida. A gente tem pouco tempo para fazer as coisas. Muitas vezes a gente quer estudar sobre algum assunto, ler sobre alguma coisa, e às vezes é um texto gigantesco, só que você não tem certeza se aquele texto é bom, você não tem certeza ali se todos os assuntos que vão ser abordados vão ser interessantes para você. O que a gente pode fazer? A gente pode resumir esse texto, pegar alguns pontos principais, e aí a gente consegue ter uma ideia do que aquele texto vai abordar e consegue decidir melhor, né, se vale a pena ler, se vale a pena gastar o seu tempo, gastar a sua energia naquele conteúdo. Bom, aqui primeiro eu vou utilizar o conteúdo de uma página web. Então, entrei aqui no site de ciência, está falando sobre astroturismo. Eu vou pegar, né, o conteúdo dessa página toda, mandei copiar, é um texto bem grande, né? Está em letras pequenas aqui, mas é um texto bem grande. Eu vou colar no ChatGPT o meu texto, eu colei, e agora eu vou copiar o meu prompt pedindo para o ChatGPT fazer um resumo. E o meu prompt vai ser o seguinte: subo aqui, né, no texto, vou botar bem no início, um prompt bem simples. Faça um resumo em apenas um parágrafo do artigo abaixo. Beleza, o ChatGPT 3.5 é bem rápido. Ele fez o resumo aqui para a gente e ele está explicando. O artigo explora o conceito de astroturismo, uma forma de viagem que busca a contemplação e observação dos astros em destinos que ofereçam céus escuros e limpos. Então a gente consegue ler esse resumo aqui e já ter uma ideia melhor, né, do que o texto vai abordar. Se a gente quiser ainda mais detalhes, a gente pode pedir o seguinte: me dê uma lista com os pontos principais do artigo. Que aí ele vai escanear meio que o artigo todo, né? Vai pegar cada ponto e vai, né, fazer uma pequena descrição para a gente de cada ponto. E aqui foi justamente o que ele fez. A introdução. O artigo explora o fascínio humano pelas estrelas ao longo dos milênios e como o astroturismo busca resgatar essa conexão aqui. Definição, práticas sustentáveis, combate à poluição luminosa, astroturismo no Brasil, desafio e futuro. Então ele passou pelo artigo todo e resumiu vários pontos ali para a gente ter uma visão meio que completa do artigo. E se vocês acharem, né, que esse texto ainda está muito grande, de repente, é uma forma de resumo também. É basicamente pedir para ele resumir o conteúdo em uma frase. Então ele resumiu: ó, o artigo explora o conceito e potencial do astroturismo, destacando sua integração com práticas sustentáveis, o combate à poluição luminosa, exemplos globais de destinos e parques de céu escuro, etc. Então ele fez um resumo ali bem curto, né, utilizando basicamente quase uma frase ali, para a gente ter uma ideia. Outra forma de economizar tempo é resumindo o conteúdo de vídeos no YouTube. A gente consegue adotar a mesma abordagem. Como o nosso tempo é limitado, então muitas vezes a gente quer assistir diversos vídeos ali no YouTube, e às vezes são conteúdos mais densos, a gente quer ter uma ideia se aquele vídeo realmente vai ser de um assunto que a gente gosta, que a gente tem interesse, quer assistir. Então seria interessante pegar esse conteúdo e ter uma visão geral, né, do que vai ser apresentado ali para a gente decidir, né, se vai ver aquele vídeo, se vai ver outro vídeo, etc. Bom, vamos lá. Eu vou entrar num canal no YouTube aqui, né, o canal do Manual do Mundo. Ele tem um vídeo aqui, nem tão muito grande, né, mas é basicamente um exemplo, um vídeo de 15 minutos. Bom, eu tô no vídeo, aqui embaixo, né, vai ter os 3 pontinhos, você vai clicar e vai apertar aqui em mostrar transcrição. Vai aparecer a transcrição aqui do lado direito. Ó, eu vou selecionar os 3 pontinhos aqui, ocultar a data e hora, beleza, a data e hora sumiu. Eu posso selecionar aqui toda a transcrição do vídeo, que eu vou ter todo o conteúdo do vídeo aqui para mim. Vamos lá, selecionei tudo. Vou voltar para o meu chat GPT. Vou abrir um novo chat aqui, utilizando a versão 3.5 ainda.
e vou utilizar, né, um prompt muito parecido, né? Muito parecido não, né? Um prompt igual ao anterior. Bom, apertei Enter aqui, vou colar meu prompt e pedir para ele fazer o resumo em um parágrafo do conteúdo abaixo. Vamos ver o que ele apresentou aqui para a gente, ó. O texto aborda a importância dos profissionais agrônomos e engenheiros ambientais no contexto da preservação e exploração sustentável dos recursos naturais. Então, em um parágrafo aqui, a gente já consegue ter uma ideia do que esse vídeo aborda, né? A mesma coisa que a gente usou com texto, a gente pode pedir aqui com o conteúdo do vídeo, que seria uma lista com os pontos principais do conteúdo, e ele vai criar isso aqui para a gente. Ele já traz uma lista um pouco maior, mais detalhada, né? De vários pontos aqui do conteúdo, né? Os profissionais agrônomos e engenheiros ambientais desempenham papéis cruciais na conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Ó, colaboração interdisciplinar é essencial, ambas as profissões se alinham à busca pelo equilíbrio entre necessidades sociais. Até o final, ó, a entrevista destaca a influência positiva do Manual do Mundo na decisão de seguir carreiras relacionadas à ciência e etc. Então, assim, então ele deu uma visão geral, né, do conteúdo do vídeo aqui pra gente. E exatamente como a gente fez com o texto, né, a gente pode fazer com o vídeo. A gente pode pedir para ele resumir o conteúdo em uma única frase. O conteúdo explora a importância dos agrônomos e engenheiros ambientais na promoção da sustentabilidade, abordando suas áreas de atuação e etc. Então, assim, isso vale para qualquer conteúdo que você consiga extrair texto. Então, página web, né, vídeo do YouTube que você consegue ver a transcrição, algum doc, um PDF. Então, tudo que você consiga extrair um texto, você consegue utilizar esses prompts para você fazer, né, um resumo e tirar alguns insights ali daquele texto para você ver se você vai ler aquilo por completo ou não. A única limitação que existe aqui é que o GPT 3.5 ele tem um limite de 4.000 tokens, que seria mais ou menos um limite ali de, acredito que de 3.500 palavras, né, que seria um limite para o texto. Mas, como vocês viram aqui, dá para a gente botar uns textos bastante grandes aqui e fazer o resumo deles. Bom, uma outra coisa muito interessante que a gente consegue fazer com o ChatGPT 3.5 para economizar tempo, né, seria criar cronogramas de aprendizado. Vou abrir um novo chat aqui para mim. Bom, eu acho que todo mundo já passou por isso. Às vezes você quer aprender sobre determinado assunto, só que você não tem nem ideia como começar. É por isso que curso faz muito sucesso, né? Porque as pessoas querem aprender, né? O curso é uma forma, né, que tem já uma didática, uma ordem cronológica, já abordando todos os temas, vamos dizer assim, da forma ideal, né, para você aprender sobre aquele assunto. Mas o ChatGPT pode ajudar a gente de forma totalmente gratuita. Então, o que a gente pode pedir para ele aqui? Vamos lá, deixa eu colar o meu prompt aqui. Então, vamos fingir aqui que eu quero aprender inglês, né? Eu quero estudar inglês, eu não sei nada de inglês e eu estou totalmente perdido, eu não sei nem por onde eu devo começar. Eu criei o seguinte prompt: atue como um professor de inglês e crie um cronograma detalhado e aprofundado para eu aprender o inglês básico. No caso aqui, eu quero aprender o básico. Eu não sei nada, quero aprender só o básico de inglês. Leve em consideração que eu tenho apenas 1 hora por dia e não tenho nenhum conhecimento no assunto. Preciso que você crie o cronograma dia a dia. Vamos ver o que ele responde aqui pra gente. Aí ele fala, claro, ficarei muito feliz em ajudar. Aí ele bota aqui, ó, semana 1 e semana 2. Introdução e pronúncia, ó, dia 1, dia 2. Introdução ao inglês básico. Aprenda o alfabeto em inglês. Familiarize-se com números de 1 a 20. Pronúncias e saudações básicas. Então aqui, aprenda os sons básicos do inglês. Pratique saudações hello, hi, good morning. Então ele vai avançando, ele vai ficando mais complexo. Ó. Aprenda a se apresentar, forme frases simples. Legal, então ele mostrou um cronograma completo aqui pra gente, ó, dia 19, dia 20, ó, dia 30, 35, ó. Lembre-se de que a consistência é fundamental. Então ele já tá lembrando, né, reforçando pra gente que realmente, né, para você aprender inglês, né, é ouvir, é estar em contato com a língua, né, é estar tentando falar e estudar isso o tempo inteiro. Reserve pelo menos 5 minutos por dia para revisar o que você aprendeu anteriormente. Além disso, considere usar aplicativos de aprendizagem de idioma. Ele dá umas dicas aqui pra gente, né, como o Duolingo e o Babel, para complementar seus estudos. Boa sorte em sua jornada. Pô, legal. Ele deu um cronograma bem legal aqui pra gente, só que a gente pode extrair mais detalhes desse cronograma. Talvez o cronograma esteja ainda um pouco superficial. Então, o que a gente pode pedir para ele? Bom, aqui tem o dia 1, né, que ele fala que aprenda o alfabeto, e para você se familiarizar com números de 1 a 20.
Eu vou pedir para ele aqui o seguinte: me dê mais detalhes sobre o dia 1. Claro, vou detalhar para você. Introdução ao inglês básico. Aprenda o alfabeto inglês, comece pelo básico. Aprender o alfabeto inglês é crucial. Ele mostra as letras aqui, familiarize com os números de 1 a 20. 1, 2, 3, 4, ele está mostrando todos os números aqui. Pratique a pronúncia. Ele está mostrando algumas saudações básicas. Hello, hi, good morning. Atividade prática. Então, assim, ele deu o detalhe ali de todo o cronograma, né, para aquele dia. E você pode fazer isso para todos os dias, né? Quero o cronograma do dia 3, né, em mais detalhes. E você pode ir pedindo, guardar aquele cronograma, né? Você cola esse cronograma aqui de novo, né, no outro dia. E você vai pedindo, né, dia a dia e pegando mais detalhes ali. E o que a gente pode fazer mais, né? Bom, vamos dizer que, cara, eu quero usar o ChatGPT para aprender. Eu quero que ele me ensine, por exemplo, sobre o conteúdo da aula 1. Então, eu vou pedir para ele assim: atue como meu professor de inglês e me ensine o conteúdo do dia 1. Vamos ver o que ele vai fazer aqui para gente. Claro, ficarei feliz em ajudar. Aí ele deu alfabeto em inglês. Vamos aprender o alfabeto em inglês. Tem aqui as letras. Preste atenção na pronúncia de cada letra. Os números. Pronúncia, saudações básicas. Atividade prática. Mas assim, uma coisa muito importante no inglês é o listening. Então, é o ouvir. Não adianta nada a gente ficar lendo aqui a letra A ou tentando pronunciar, né, como ele está fazendo aqui, e a gente não ouvir, a gente não tem um contato direto com a língua. É muito importante a gente ouvir. E eu achei uma extensão aqui do Google Chrome que, junto com o ChatGPT, acaba potencializando, né, o seu aprendizado na língua. E qual que é a extensão? O nome dela é Pronounce. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Você vai entrar no link, vai mandar instalar ela no Chrome e com isso você já consegue utilizar. Eu instalei ela aqui, né? Ela está aqui no meu canto superior direito. Se eu selecionar uma palavra e apertar a extensão, ela lê a palavra para mim. Vamos lá, selecionar o B. B. Então, assim, eu consigo, né, ler o conteúdo, né, a aula que o ChatGPT montou aqui pra gente. 1. E eu consigo também ouvir as palavras em inglês, né? Vamos ver se ele consegue falar uma frase maior aqui. Good morning. Good afternoon. Então, assim, eu já consigo treinar o inglês. É uma forma totalmente gratuita de você aprender uma língua. Eu estou usando o inglês como exemplo, mas poderia ser espanhol, poderia ser francês, poderia ser um cronograma para estudar violão, ou qualquer outra coisa, Excel, ou qualquer outra coisa que você tenha interesse em aprender. Aproveitando, né, que a gente está falando de inglês, eu vou passar mais alguns prompts aqui para vocês. Vamos dizer, né, que a gente quer aprender uma coisa mais específica ali do inglês, né? Vamos dizer que eu sei alguma coisa, eu quero aprender verbo to be, né, que seria o primeiro verbo que você aprende quando você vai estudar inglês. Então eu botei, atue como meu professor de inglês e me dê uma aula sobre verbo to be. Então aqui ele começa, bem-vindo à sua primeira aula sobre verbo to be, formas do verbo to be, I am, he, she, it is. Então ele está explicando todo o verbo to be para a gente. Então a gente vai estudar esse conteúdo, vamos praticar um pouco, ele passa um exercício, deu resposta. E o que a gente pode pedir mais para ele? Legal, a gente estudou o conteúdo, agora a gente vai se certificar se a gente de fato aprendeu, né, o conteúdo que a gente acabou de estudar. E aqui eu tenho o seguinte prompt. Com base no que foi ensinado a respeito do verbo to be, crie um questionário com 5 perguntas. Vamos lá, vamos ver o que ele vai retornar aqui para a gente. Pergunta 1. Qual é a forma correta do verbo to be para se referir a si mesmo? Eu vou botar aqui, seria when. Ótimo, você acertou. É a forma correta do verbo to be para se referir a si mesmo. Vamos à próxima pergunta. Como você diria ela está feliz? Bom, vamos errar aqui para ver o que ele vai responder para a gente. She are happy. Quase lá. A forma correta seria she's happy. O verbo to be precisa concordar com o sujeito. Então, usamos o is com she. Aí ele vai para a próxima pergunta, né? Até terminar as 5 perguntas. Então, a gente consegue estudar e ainda fazer exercício, né? E validar se a gente, de fato, né, aprendeu sobre aquilo que a gente acabou de estudar. Bom, legal. O que a gente pode fazer mais, né? Uma coisa que é bem legal é pedir explicações sobre assuntos mais complexos. Eu vou criar um chat novo aqui para mim.
Eu vou fazer uma pergunta bem simples. O que é inteligência artificial? Ele vai gerar uma resposta aqui para mim. Provavelmente uma resposta bem técnica, né? Olha, ele está falando de machine learning, redes neurais, processamento de linguagem natural, NLP, visão computacional, processamento de voz, e etc. Pode ser um monte de termo. Se você não tiver, né, proximidade, não tiver conhecimento sobre a área, vai ser bem difícil, né, começar a ler sobre o assunto, né, de uma forma mais técnica, assim, né? Seria interessante, né, se ele utilizasse um vocabulário mais simples para explicar para você sobre um assunto que você não domina. Então, o que a gente pode pedir? Vamos escrever o seguinte prompt aqui. Explique como se fosse para uma criança de 10 anos. Vamos ver o resultado aqui. Ó, imagine que a inteligência artificial é como ter um robô ou um computador que pode pensar e aprender com as pessoas. Você sabe, quando você aprende coisas novas na escola, a IA é como ensinar o computador a fazer coisas inteligentes também. Então a gente consegue perceber que ele mudou completamente o vocabulário, está usando uma linguagem muito mais simples, né? Usando uma analogia também aqui para poder explicar e a pessoa entender de uma forma muito mais rápida, né? O que a gente pode fazer também? Seria, me explique, né? Agora a gente vai perguntar o que é teoria da relatividade, que é também um tema complexo. Então, me explique o que é teoria da relatividade, faça analogias para deixar o assunto mais simples de entender. Vamos lá, vamos ver o que ele retorna. Imagine que você está em um carro e ele começa a se mover bem rápido. Quando você joga uma bola para cima, ela parece que está indo reta para cima e caindo direto na sua mão, certo? Agora, imagine que você está dentro de um avião que está voando bem rápido. Se você jogar a bola da mesma forma, ela vai parecer que está indo em linha reta, mas na verdade, ela vai cair um pouco mais à frente, porque o avião está se movendo. Então, ele vai explicar um tema mais complexo para a gente, utilizando analogias aqui. Agora, na teoria da relatividade, o cientista Albert Einstein pensou sobre coisas que acontecem quando você está em um lugar que se move muito rápido. Então, se a gente quisesse entender sobre esse assunto, por exemplo, buscando no Google, acho que seria muito mais complicado. O que é teoria da relatividade? Vai aparecer um monte de site, né, com um monte de termo técnico, um monte de explicação complexa, e provavelmente a gente ia sair de lá sem entender nada. Aqui a gente está pedindo para ele falar de um assunto complexo, de uma forma mais simples, para ele dar exemplos. Provavelmente, né, vai ser muito mais proveitoso, você vai conseguir entender muito mais fácil e muito mais rápido. Uma outra coisa, o ChatGPT pode ajudar a gente a estudar, mas fazendo perguntas sobre algum assunto que a gente esteja estudando. Então pode ser qualquer coisa. Uma coisa que eu fazia muito na época da escola, né? O professor passava um assunto, a gente lia determinado texto, normalmente tinha, né, um questionário, aí a gente lia o texto e ficava lendo aquele questionário para realmente verificar se a gente tinha aprendido, né, sobre aquele assunto, validar se a gente estava preparado para a prova. Bom, o ChatGPT, ele pode fazer meio que esse papel, né, do professor, né, de criar o questionário para a gente. Como que a gente faz isso? Eu vou criar um novo chat aqui e eu vou colar um texto bem grande, que é um texto falando sobre o descobrimento do Brasil. Eu peguei um texto qualquer, poderia ser sobre qualquer assunto que você esteja estudando. E o que eu vou pedir aqui para ele? Um prompt bem simples também, mas que é bastante útil. Eu vou colar aqui, atue como um professor de história e me faça 10 perguntas sobre o conteúdo abaixo. Faça a pergunta e espere eu responder. Certifique-se de fazer uma pergunta de cada vez. Então ele vai perguntar, a gente responde, pergunta, responde, e ele também vai corrigindo, né, se a gente errar. Beleza, vamos ver o que ele vai perguntar aqui pra gente. Quando ocorreu o descobrimento do Brasil e qual foi o evento histórico associado a essa data? Vamos lá, 22 de abril de 1500. Vamos ver o que ele responde. Ótimo, vamos continuar. O termo descobrimento é amplamente utilizado para descrever o evento histórico de 22 de abril de 1500. No entanto, por que esse termo está sendo questionado? A gente pode não saber, né? Vamos botar aqui, não sei. Escrever aqui, não sei. Vamos ver se ele explica aqui para a gente. Sem problema, vou te explicar. O termo descobrimento está sendo questionado por estudiosos porque é considerado eurocêntrico e não descreve com precisão a realidade histórica. Então, assim, a gente pode, né? Ele vai fazendo as perguntas, a gente vai respondendo, vai sabendo se a gente acertou ou não, e caso a gente erre,
ele ainda consegue, né, explicar pra gente, né? Vamos lá, próxima pergunta. Ele vai provavelmente aqui, ó. Quem é geralmente considerado o descobridor oficial do Brasil? Pedro Álvares Cabral. Exato. Antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, outros navegadores também avistaram terra na América do Sul. Ó, não sei. Ele vai gerar outra explicação aqui pra gente. Antes de Pedro Álvares Cabral, vários navegadores avistaram as terras. Então, cara, a gente consegue pegar um texto, porque a gente está estudando sobre qualquer assunto, e gerar um questionário, pode ajudar na preparação para o concurso, preparação para alguma prova na escola, na faculdade. Então, assim, é algo muito útil que a gente fez, sei lá, em 30 segundos aqui, algo bem rápido. Uma outra coisa muito legal que o ChatGPT pode fazer é relacionado a receitas alimentares. Eu duvido, né, se você na sua casa não chegou num dia, principalmente durante a semana, aí, aquela comida do dia a dia, você não sabe exatamente o que você vai fazer para comer. Você não tem a menor ideia, às vezes está meio de saco cheio ali da comida que você está fazendo todo dia, às vezes sempre a mesma coisa. Aí você vai na internet, procura uma receita, por exemplo, aqui a gente vai usar o peito de frango como exemplo. A gente vai na internet, procura lá receita com peito de frango, entra um monte de sites de receita, aquele site de receita tem milhões de anúncios, aquele site poluído que a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer ali. Ele mostra um monte de ingrediente que a gente não tem, né? Então a gente acaba não conseguindo fazer a receita. Bom, vamos fazer um prompt aqui que vai poder ajudar a gente nesse problema. Primeiro eu vou fazer uma coisa bem genérica. Me dê 5 receitas para fazer com peito de frango. Ele vai me dar 5 receitas aqui, né? Ó, frango grelhado com limão, frango recheado, frango parmegiana. Ainda são receitas que têm, provavelmente, ingredientes que a gente não tem, né? Porque a gente não especificou nada. A gente pediu receita com frango, ele vai trazer receita com frango, mas vai ter vários ingredientes que pode ser que a gente não tenha na nossa casa. Como que a gente pode se certificar que venham apenas receitas com ingredientes que nós já temos? Então, o ChatGPT, né? Eu não falei isso antes, mas é muito importante você dar contexto, ser específico, dar o máximo de informação que você puder. Os resultados vão ser muito mais personalizados e específicos à sua necessidade. Então, a gente criou o seguinte prompt. Gere 3 receitas para fazer com peito de frango. Leve em consideração que eu tenho os seguintes ingredientes. 1 kg de peito de frango, 3 cabeças de alho, 1 cebola, 1 limão e 3 batatas. A receita deve alimentar 2 pessoas. Ou seja, não tem quase nada aqui na minha casa. Vamos ver se ele consegue se virar. Bom, ele criou essa receita aqui pra gente. Ó. Frango grelhado com batatas assadas e molho de alho. Pré-aqueça o forno. Lave e corte as batatas em rodelas ou cubos. Tempere com sal. Espalhe as batatas em uma assadeira assa por cerca de 25 a 30 minutos. A outra receita, ó, frango ao alho com cebola caramelizada. Pô, isso aqui deve ser bom, hein? Ó, frango com batatas e alho inteiro. Então, ele passou 3 receitas aqui pra gente, mas utilizando, né, os ingredientes que a gente disse que a gente já tinha em casa. Pô, legal. Aqui ele criou a receita para um dia, um momento específico. E se eu quisesse que ele criasse, por exemplo, um cardápio para minha semana toda, será que ele faz? Ele faz sim. Então vamos pedir o seguinte. Crie um cardápio de segunda a sexta. Leve em consideração que eu tenho os ingredientes abaixo e apenas 60 minutos para cozinhar. Aí eu botei 1 kg de peito de frango, 1 kg de alcatra picada, 4 cabeças de alho, 3 cebolas. Então eu botei vários ingredientes aqui. Vamos ver o que vai sair aqui pra gente. Bom, legal. Cada dia uma receita diferente. Ó. Frango grelhado com arroz e feijão, alcatra refogada com macarrão, frango ao molho de tomate com arroz, feijão tropeiro com alcatra. Isso aqui não tem como a gente querer exigir perfeição. Até pela maneira como a inteligência artificial funciona. Ela não pensa, ela não tem raciocínio. Então, ela basicamente foi treinada, né, com vários dados ali sobre receita, que ela está gerando palavras que mais fazem sentido nesse contexto aqui que a gente pediu para ela. Então, isso aqui é uma boa ideia do que a gente pode fazer. Pode ter uma receita aqui que tem uma coisa que de repente não faça muito sentido, que é uma coisa que a gente normalmente não come, uma combinação que não faz muito sentido. Pode ter, mas em, 20 segundos a gente executou um prompt e ele já deu um cardápio, né, uma ideia para a gente, né, de um cardápio completo que a gente pode, né, utilizar na nossa semana.
Isso, na minha opinião, economiza muito tempo. Bom, show de bola. Essa aqui eu gosto muito. Depois vocês me falam o que vocês acharam. A última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é em relação a escrever e-mails. O ChatGPT também é muito bom nisso. Eu vou simular a seguinte situação, né? Eu vou simular que eu sou um dono de uma loja de tecnologia que atua na venda de computadores e celulares. Eu criei o seguinte prompt. Eu sou o dono de uma loja de tecnologia que atua vendendo computadores, notebooks e celulares. Um cliente comprou um MacBook Air e com apenas 3 meses de uso, o notebook parou de funcionar. Ele é um dos maiores clientes da loja e ele está muito irritado e insatisfeito com a compra. Preciso que você crie um e-mail para enviar ao cliente me ajudando a reverter essa situação. Seja empático. Vamos ver o que vai sair aqui. Bom, ele criou o seguinte e-mail, assunto: solução rápida e eficiente para a questão com seu MacBook Air. Prezado cliente, espero que esta mensagem o encontre bem. Primeiramente, queremos expressar o quanto lamentamos a sua situação pela qual você está passando. Valorizamos muito a sua confiança em nossa loja. Gostaríamos de pedir desculpa. Então ele pede desculpa aqui, conta sobre a história do notebook, tal, que ele lamenta. Aí as etapas de solução: avaliação imediata, solução prioritária e atendimento personalizado. Reafirmamos o nosso compromisso em fornecer produtos de alta qualidade e serviços excepcionais. Então, cara, a gente especificou, né, o nosso problema e ele criou um e-mail, cara, super empático ali, tentando falar com o cliente e tentando reverter a situação, né, para que aquele cliente, que é muito importante, né, ele continue comprando na nossa loja no futuro. Mas vamos pensar que, vamos dizer que esse e-mail ficou muito grande e talvez ele tenha ficado um pouco formal demais, né, prezado. Só que pode ser um pouco menos formal. Eu fiz o seguinte prompt: escreva um e-mail mais curto, utilize palavras simples e de fácil entendimento, seja formal, mas não muito. Vamos ver o que ele... ele já botou: olá, nome do cliente, espero que esteja tudo bem, ficamos realmente chateados ao saber dos problemas que você enfrentou com o seu MacBook Air, pedimos desculpas, queremos resolver isso da melhor forma possível. Se você puder trazer o seu MacBook até uma loja, nossa equipe técnica dará uma olhada e encontrar uma solução. Esse e-mail ficou bem mais direto que eu pedi, né, o e-mail mais curto. Então, dependendo da situação, você pode escolher o primeiro e-mail ou o segundo e-mail. Eu poderia ter, por exemplo, pedido para ele escrever o e-mail, só não sendo tão formal. Ele não deixaria o e-mail mais curto e escreveria um texto, né, menos formal ali, um texto, de repente, usando palavras aqui, ali mais coloquiais e tal, de repente mais adequado ali para o estilo da nossa loja. Bom, legal. Era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Eu peço desculpas que eu nunca consigo fazer um conteúdo pequeno, porque eu não consigo ser superficial em nada, né? Eu gosto de explicar, né, me aprofundar, dar exemplos concretos para vocês sobre os assuntos que a gente quer abordar. Eu espero de verdade que vocês gostem desse tipo de abordagem e esse tipo de conteúdo. Eu queria saber aqui embaixo, né, como vocês estão usando o ChatGPT no dia a dia, o que vocês estão fazendo para automatizar a tarefa, para tornar o dia de vocês mais fácil, mais rápido. E eu peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal, cliquem no botãozinho de gostei, isso é muito importante. E se tiver alguma dúvida, é só vocês comentarem aqui embaixo. Bom, galera, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.